O nosso bate-papo hoje é sobre a respeito dos benefícios, né, psicológicos da atividade física nessa quarentena. Eu vou falar um pouquinho das questões psicológicas, tá? Das atividades físicas, e vou conversar com o Bruno, que já está aqui, tá? Eu vou chamar ele agora, ele vai se apresentar melhor, né? Vai falar pra gente um pouquinho da formação dele, do trabalho dele, inclusive ele vai nos dar dicas muito importantes, né, para superar o fato de não poder sair, como é que realiza treinos eficientes em casa, né? Fica com a gente, viu, até o final, que vai valer muito a pena, tá? Peraí que eu vou chamar o Bruno. Ei, Naila, seja bem-vinda. Olá, gente. Que coisa legal. Vamos ver, tô esperando. Ei, Bruno, que Fala, galera. prazer! Que Prazer coisa todo meu. boa! Boa Seja tarde a todo mundo bem-vindo. aí. Boa Pô, tarde, obrigado aí a Bruno. oportunidade. Boa tarde a Eu todo que mundo aí. Vamos agradeço. bater uma bola boa aí. Com certeza, Bruno, muito legal. Fala um pouquinho a respeito do seu trabalho, né, da sua história e da sua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Eu sou o professor Bruno, né? Bruno Verli, muita gente me conhece assim. Eu formei em 2010. Já trabalho na área desde os meus 17, 18 anos, então a gente tem quase 20 anos já na profissão, entre Uhum. estágio e formação. Hoje eu tenho um estúdio, né? Eu passei por muita coisa, academia, dei aula coletiva, já tive um box Uhum. de CrossFit. A história é uma história longa até a gente chegar no estúdio, onde eu atendo de 5 a 6 pessoas por horário, é uma coisa um pouco mais restrita, né? Onde a gente Uhum. consegue dar uma atenção para a galera. O resumo Sim, é esse aí, hein? Fora a vida esportiva, né? Que a gente está aí desde quando eu nasci. Meu pai também é professor, então a gente está envolvido no esporte há muito tempo. é uma vida Rapidamente a história inteira, é né? essa. É uma vida Exatamente, inteira trabalhando com exatamente. isso, né? Que legal. Sim, é uma E vida inteira, literalmente. que bacana. E eu fico acompanhando, né, as fotos do pessoal, os treinos, né? Que legal. Sim, Eu sim, a fico galera assim, curte gente. bastante. Eu falei, gente, quando eu for em 3 dias, eu vou ter que fazer um treino também. Vai ser o maior prazer, vai ser o maior prazer. Caião tá lá, nosso grande parceiro. Graças a Deus Isso, aí, passou por poucas e boas, mas é estamos firme verdade. lá. Estamos firme. E assim, gente, por que que a atividade física, né? A gente resolveu fazer essa live, né, Bruno? E por que que a Sim, atividade física é tão importante no dia a dia, ainda mais nesses momentos de tensão e isolamento que a gente está vivendo, né? Bem, todos nós sabemos, né, e nós estamos sentindo como é difícil, né, sair da rotina, da nossa zona de conforto, né? É um desafio, de repente, você se ver preso dentro de casa, né? Trabalhando de um sim, jeito totalmente diferente, né? Sem poder sair, sem poder mudar de ambiente. E é engraçado que quantas vezes, né, Bruna, a gente não reclama da correria do dia a dia, né? Tipo, eu vou para casa só para dormir, minha casa é um dormitório, e tudo que eu queria era ficar em casa agora, e agora que a gente pode finalmente estar em casa, né? Nós estamos extremamente irritados, né, incomodados e até sem saber o que fazer, né, com dificuldade de estabelecer uma rotina, não é verdade? E exatamente. assim, o que eu vejo assim da questão psicológica disso, né? É porque a proibição, não ter a nossa liberdade de vir, muitas vezes nos angustia demais, né? Então, a gente tem medo, muitas vezes no dia a dia, é engraçado, a gente tem medo da nossa liberdade, a gente tem medo do nosso livre-arbítrio, né? Nós colocamos gaiolas imaginárias para a gente não fazer certas coisas. E é só que assim, eu acho que esse sentimento nunca foi tão literal como muitos de nós podem estar sentindo agora, né? Como se tivesse engaiolado, alguma coisa assim. E assim, só que como eu falei já, gente, em muitos vídeos, tá? Eu já falei muito isso aqui, gente. O isolamento, né? O estar trancafiado dentro de casa não deve ser visto como punição, né? Deve ser um castigo, mas nesse caso é proteção, né? É segurança para o nosso bem, para o bem da humanidade, para que esse vírus não se espalhe mais, né, Bruno? Né? Sim, E assim, exatamente. a atividade física, gente,
é muito mais, né, do que liberar no nosso organismo hormônios, neurotransmissores, né, ligados a bem-estar, né, a felicidade, que sim nos proporcionam uma forma de descarga de toda essa tensão. Por exemplo, Bruna, a seu ver, assim, por que é tão aconselhável que a gente não pare com essas atividades físicas nesse momento, no sentido assim, qual é o impacto disso, até no nosso rendimento depois que tudo isso voltar ao normal? Falando, pegando mais ou menos o gancho que você falou, em relação a gente estar engaiolado, na verdade a gente tem essa prisão dentro de nós numa rotina normal. A gente se esconde da rotina boa e a gente fica procrastinando certas coisas, entendeu? Sim. Ao meu ver, como professor, uma visão de professor, e eu Sim. também me incluo nisso, tá? Porque a gente não é o perfeito, nós somos seres humanos que a gente também erra. Com certeza, né? Talvez, com certeza. talvez menos do que quem esteja dentro do ambiente, mas a gente acaba errando também. Então a gente acaba, numa rotina normal, a gente consegue burlar melhor certas coisas. Sim. E aí as pessoas conseguem se esconder com menos impacto para as outras pessoas. Então isso aí é uma coisa que é importante a gente salientar. Como a gente está em casa e não tem como a gente se esconder de ninguém, só da gente mesmo, fica um impacto psicológico muito pesado. E aí você começa a entrar em parafuso. Então aí a gente começa a perceber o quão importante é a gente ter uma saúde física e uma saúde mental junto. Uma não funciona sem a outra. Uma não funciona sem a outra. Ah, eu sou um grande atleta, mas a minha parte mental, psicológica é muito ruim. Ele não vai ser um grande atleta. E vice-versa, uma pessoa que tem talvez uma firmeza mental muito boa, consegue fazer bem as coisas, mas talvez a saúde física não vai permitir que ela vá um pouco além. Tanto pessoalmente falando ou profissionalmente falando. Então, muito importante a gente ter essa base na nossa conversa. Sim. Mental e o físico. E trazendo um pouquinho mais específico o papo, talvez nem todos os professores façam isso, realmente é difícil, mas eu costumo trabalhar com a PSE, é a percepção subjetiva do esforço do aluno. O que é a PSE? A cada sessão de treino, eu pergunto ao meu aluno de 0 a 10 o quão foi desgastante ou não para ele. Ele vai me dar um número de 0 a 10, é uma percepção subjetiva, é mais acessível para a gente poder ter esse acesso, né, do impacto do treino no aluno. Sim. E aí eu vou multiplicar o número, que é o tempo do treino, vezes essa percepção do esforço. Exemplo, 60 minutos de treino, ele me deu uma percepção de 10, então ele vai me gerar uma unidade arbitrária de 600. Se ele treinou 6 vezes na semana, eu não vou fazer o cálculo de cabeça aqui, porque eu sou ruim e não quero passar vergonha. Mas ele vai me dar um número na semana. E aí, a partir desse número, eu consigo calcular a monotonia e o estresse dele. A monotonia é como se fosse um treino muito fácil, muito abaixo da capacidade dele, ou ele não treinou. Foi 0 a percepção de cada sessão. Ou se ele exagerou, ele treinou muito além do que ele poderia, ele não conseguiu equilibrar a semana de uma forma que o estresse não estoure, né, a curva. Então, dentro de 4 a 6 semanas, eu consigo identificar, talvez, por que ele ficou gripado, por que ele teve um problema motor, um problema no joelho, estou com muita dor no tornozelo, Bruno, no ombro. Então, o cara que treina nada ou pouquíssimo e o cara que treina demais, eles têm o mesmo risco depois desses 4 a 6 semanas, mais ou menos. E por que eu estou falando sobre isso? É uma coisa muito técnica isso, né? É uma coisa que dá trabalho, eu tenho que fazer por aluno, muito cálculo por aluno, para poder ver o porquê que talvez ele parou, ou porque ele ficou doente. E aí a gente está falando nesse período de imunidade, a gente precisa da imunidade. E aí por que não parar de treinar? Justamente por isso. Então eu peguei um gancho daqui para já chegar no coronavírus. Se a gente está em casa, as pessoas, principalmente as pessoas treinadas, elas param de treinar, elas vão ter um risco muito grande daqui a 4, 6 semanas, uma média, tá? De a imunidade abaixar consideravelmente. E aí a gente fica mais propício a pegar qualquer tipo de coisa. É complicado, é difícil calcular, mas é uma coisa que pode estar fazendo toda a diferença lá na frente.
né, lá na frente. Nossa, eu estou pensando aqui a importância disso que você está explicando para a gente, né? Porque a gente sabe que a questão do coronavírus vai ter um pico da doença daqui a pouco, né? E aí a gente Exatamente. não sabe como é que esse vírus, né? Como é que vai ser a mutação dele. Então, por isso que é tão importante também a gente ter o cuidado com a atividade física, até para a nossa saúde, né? Realmente, para a gente Exatamente. conseguir passar por Exatamente. isso de uma forma tranquila. Ô, gente, eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, sejam todos bem-vindos que estão aqui, tá? Que eu não cumprimentei, né? Mas, assim, se vocês quiserem, tem essa caixinha de pergunta que, sobrando tempo, né, a gente abre ela para ir respondendo para vocês, tá? O Vinícius comentou aqui, ó, mental e o físico têm que ser complementares, exatamente, né? E é Exato. engraçado, né? Porque essa questão toda que você está falando aqui, né, Bruno? A atividade física influencia até a parte dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, inclusive alimentar. Tipo, bem, eu, por exemplo, eu gosto de malhar no início da manhã, sabe? Porque ajuda a acordar o meu corpo, manter o pique até o fim do dia. E assim, geralmente eu não gosto de fazer à noite. Por quê? Porque se eu tiver um dia muito puxado, as chances que eu fique com preguiça e não consiga incluir a atividade física no dia, no final do dia, aumentam. Mas assim, é claro que isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Cada um Sim, precisa descobrir qual que é o horário, né, que o seu corpo, que você responde melhor. Eu acho que isso também é importante, né, Bruno? exatamente, exatamente. Né? E claro, depende também do horário que você pode fazer, se é só de manhã que você pode fazer, faz de manhã, se é só à noite, enfim, é o horário que você consegue, você vai lá e faz, né? E aí, Exato. assim, um efeito positivo, muito positivo que eu percebo, pelo menos para mim, depois da atividade física, é que eu percebo que os episódios de fome emocional, que foi tema de uma live minha aqui outro dia, diminuem. Sim, É aquela coisa assim, né? Poxa, eu fiz atividade física, agora eu preciso comer direito, gente, né? sim, sim, sim. E tem, assim, a questão biológica também, né? Porque como eu fiz atividade física, eu liberei esses neurotransmissores ligados à felicidade, né? Bem-estar, endorfina, serotonina. Eu acabo fazendo escolhas mais saudáveis, né? Então, por exemplo, Sim. se quem está aí dentro de casa, né? Querendo comer até as paredes, né? Abrindo e fechando a porta toda hora, né? Da geladeira, Exato. dos Exatamente. armários, né? Faz um esforço, né? Para incluir a atividade física, pois provavelmente colocando ela na rotina, né? Nessa rotina de quarentena que a gente está vivendo, vai diminuir Sim. esses episódios de fome emocional e provavelmente vai fazer até escolhas mais saudáveis, não é verdade, Bruno? Sem dúvida. É uma outra vertente que eu falo que o mental, o físico e o nutricional Uhum. é a pirâmide da perfeição. A gente sabe que perfeição é uma palavra muito forte, mas É, talvez do ideal que a gente tenha que tentar fazer. sim. Eu, particularmente, por ter uma rotina muito desgastante, a gente acaba tendo um volume de comida muito grande. E para você Uhum. dar uma brecada nisso, é complicado. Uhum. Então, igual você falou, atividade física para mim, treino, particularmente falando, é essencial em qualquer momento da minha vida, Sim, entendeu? sim. Recentemente, a ano passada eu operei o joelho e foi muito complicado. Então eu já tive que fazer um período pré-operatório muito bom, sabendo que eu já ia ficar um pouco parado e, na verdade, a parte alimentar ia me prejudicar. Então, talvez isso possa ser até uma dica. Eu não sou nutricionista, mas estou Sim, cercado de ótimos nutricionistas. Minha esposa está fazendo sim. nutrição, então não me preocupo em falar sobre nutrição, nem preciso. Esse período é muito difícil. É um período de Sim. reclusão onde você está em casa, mas também Uhum. quem compra as coisas para casa somos nós. Então, talvez a Uhum. gente tentar não exagerar de uma forma que isso possa prejudicar até a sensação física que a gente vai ter Sim. depois de exagerar, isso é muito complicado. E a gente acaba Uhum. procrastinando um dia, dois, três. E aí, quando você vê, você está 10 dias sem fazer uma atividade legal, sem ter um Ó, programa legal ali de treino e comendo de forma desvairada sem entender o porquê. Então, por isso que exato. às vezes a gente está tendo esse acompanhamento psicológico Sim. fundamental, de um profissional de Sim. educação física também, que eu acho fundamental, foi a figurinha que a gente estava trocando ontem, pré-live. É importante você Isso. conversar com pessoas que realmente entendam, porque, Sim. na minha visão, o Instagram, o Facebook são ótimas ferramentas,
Só que são ferramentas perigosas para as pessoas que estão em alguns períodos um pouco abaixo, entendeu? Então, pode estar martelando uma coisa não tão positiva e a pessoa pode estar se achando um nada, entendeu? Então, isso é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essa questão de comparação, né? Por que que o blogueiro está fazendo, aí que a gente vai fazer também, né? Não faz sentido isso, né? Somos indivíduos, cada um funciona de um jeito. Né? E assim, uma coisa que eu estava pensando também, Bruno, a gente precisa mesmo ter colchonete, halter, corda para fazer os treinos legais dentro de casa? Assim, o que você recomenda nesse momento para a gente? Priscila, em relação ao treino, né, em aparatos, é muito complicado, porque eu tenho visto, nada contra, cada um tem a sua linha de treino, de trabalho, cada um sabe de si, tá? Eu costumo dizer que o meu já é difícil de eu saber. Entendeu? Então não tem como eu criticar nada. Eu não sou muito a favor de pedir ao aluno para pegar um material que não seja propício ao treino, porque aquilo ali, ele não está acostumado a manipular aquilo ali daquela maneira. Os próprios pesos, aparelhos, os aparelhos específicos, né? Peso livre, enfim, querobel, halter, corda, às vezes já são difíceis do pessoal manipular. Então, se eu peço para ele pegar alguma coisa de difícil manipulação, que não foi feito para aquilo, aquilo ali pode causar alguma coisa que a gente não quer ter problema nesse período. Já é um período difícil. Então eu tento evitar problema, entendeu? Pode acontecer? Pode, fazendo com peso corporal. Só quem evita lesão é Deus. Só que a gente pode tentar minimizar, entendeu? Minimizar. Então eu tento. O que eu fiz com os meus alunos? Eu trouxe praticamente o estúdio aqui para casa e distribuí alguns materiais para eles e faço treino. Né? Eu faço um treino conjunto e adapto para todo mundo. Dá trabalho, dá bastante trabalho, mas é o que eu faço praticamente diário lá no estúdio. Né? De acordo com cada um. O princípio da individualidade é um princípio do treinamento, apesar de eu dar treino em conjunto, cada um tem um caso, cada um tem uma situação que eu consigo dominar, né? Por conhecer os meus alunos, enfim. Eu já está acostumado a fazer isso. Mas assim, resumidamente, tome bastante cuidado com qualquer coisa que não for específica para treino. Tomem cuidado. Converse com o teu professor. Se o professor passou, ele confia que você vai usar aquilo ali bem. Então, vá na palavra dele. Mas sem um profissional de educação física, a minha dica é: não inventem. Façam o básico. O básico for possível de fazer. Entendeu? Entendi. Sempre prezar pelo menos é mais. Menos é mais. A Gabi comentou aqui que teve uma blogueira que eu acho que ficou com o olho roxo. E o Vinícius está falando aqui, ó, teve uma blogueira que ficou com o olho roxo, por isso está treinando com algo aleatório. O Vinícius falou, já vi muita gente fazendo supino com barra de ferro e lata de tinta com cimento no... É o raiz, né? É o famoso raiz. É o raiz. Aliás, gente, se vocês estão gostando, tá? A gente está conversando, vocês apertam o coraçãozinho aí, pressiona ele pra gente saber que vocês estão gostando e estão acompanhando a live, beleza? Claro, e assim, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa também, eu já ouvi falar de um termo também, calistenia, que é você usar, né, o peso do seu próprio corpo, né, para fazer exercícios de fortalecimento. E aí eu queria que você falasse sobre isso e se é possível fazer esse tipo de desenvolvimento dentro de casa, por exemplo, agora. Sim, sim. Eu não sou especialista em calistenia, tá? Eu tenho cursos de ginástica olímpica, inclusive com o Felipe, né, um cara super reconhecido aqui do Rio, de Niterói, na verdade. É um cara que sensacional. A calistenia, ela tem até campeonatos de calistenia. Foi bem legal, já pude presenciar no Arnold, entendeu? Bem legal, o pessoal faz nas barras, várias manobras, enfim. É bem legal. O pessoal fala muito em relação à calistenia, exercícios com peso corporal. Exercícios com peso corporal, normal, sem sobrecarga, só o peso do corpo. Exercícios funcionais, onde você consegue empurrar, empurrar, agachar, desenvolver. Então, assim, flexão de braço, agachamento, abdominal, avanços, talvez subir algum degrau, alguma coisa mais fixa. Tudo que você faça com o peso corporal é possível para todos, né? Desde que, aí eu já entro numa coisa mais específica. Qual é a adaptação, de repente, para a Priscila fazer um agachamento e a avó da Priscila fazer um agachamento?
Talvez Uhum. essa seja a grande questão. Todo mundo pode fazer? Pode, mas como que Aham. vai fazer? Como é que eu vou passar 20 agachamentos para minha avó, sendo que é difícil ela fazer 5 subidas e descidas da cadeira, sentar e subir da cadeira? É complicado. Uhum. Então, por É, isso que eu falo, é interessante conversar com um profissional. Às vezes esse próprio sim. profissional vai ter trabalho de fazer uma adaptação. Agora você imagina quem não, eu sei fazer. Não é Aham. bem assim, entendeu? Não é bem assim. É. Mas assim, são ótimos exercícios, tá? Com peso corporal, são legais. Tem alguns Aham. problemas com o tempo, problemas que eu digo de evolução, mas talvez para esse período, para não destreinar 100%, seja uma solução. Tá? É, o Lucas está comentando até aqui também que aparatos domésticos são cargas baixas. Podemos utilizar de métodos de carga de tempo com peso corporal para treinamento com eficiência. Aí a gente já começa a conversar sobre métodos, né? Com volume e Aham. intensidade. De repente, por ter Sim, uma carga menor, eu posso sim. aumentar o volume, talvez de repetições, diminuir o tempo Aham. de intervalo, onde eu deixo o treino mais intenso, e aí talvez Sim. esse peso de 10, onde eu estou acostumado a fazer com 30, 40, de 10 seja suficiente de eu fazer uma proposta de exercício normal. A Ivana está falando aqui, no meu caso, peso corporal já é a própria sobrecarga, gente. Mas ela é forte, ela está mentindo. Ela é É, ela forte, tá mentindo, ela eu é também já forte. vi ela fazendo altas coisas aqui. A Maria tá falando Exato. aqui, já sou pesado o suficiente. Para, gente, para com isso. Ela é forte também, ela tá mentindo. A Gabi tá aqui falando, vi muitas pessoas usando saco de arroz e feijão esses dias aí. Foi o que eu falei. Assim, Ai, quem ai. sou eu para poder, entendeu, criticar Uhum, alguma coisa que foi passada? Mas uhum, a gente tem que ter muito cuidado sempre, né? Qual é a proposta? De repente, o que eu falo muito, eu sou um cara muito simples. Às vezes você vai inventar uma situação, sendo que de repente você uhum, vai fazer um agachamento, uma flexão de braço, um agachamento, e o treino vai ser extremamente eficiente, né? Até que o próprio uhum. Lucas falou. A gente pode brincar com os métodos para que Sim. haja uma intensidade e a gente cause um efeito fisiológico positivo dentro daquela sessão que foi proposta. Você não precisa inventar, de repente fazer 300 burpees. Às Uhum, vezes isso é um exagero que a pessoa em casa vai pensar, pô, vou fazer isso um dia. Pô, no segundo ela, pô, já vai dar um migué. No terceiro, pô, não uhum. quero mais. Então a gente tem que ter retenção do aluno agora, da pessoa fazendo atividade. A gente não pode Sim. afastar ela. Então, acho que é basicamente isso. É o que você falou antes, Entendeu? né, Bruno? Menos é mais, né? Exato. Menos é Exato. mais. Dá pra gente brincar com os métodos, que são muitos Uhum, métodos, que a gente sim. consiga adaptar bem para o aluno. E ele consiga ter um treino eficiente. Isso aí é o simples. Não tem um Uhum, aparato, não tem jeito, não consigo ter um halter de 2 quilos. Vamos brincar com os métodos. Vamos fazer ele se movimentar de forma diferente, né? sim. E seja o que Deus quiser. Né? Vamos rezar para que Aham. acabe o mais rápido Para acabar possível. o mais rápido possível. E assim, pessoal, muitos transtornos psicológicos também, ansiedade, depressão, podem ser amenizados com a ajuda da prática esportiva, né? Nós estamos tão habitolados com excesso de informações do vírus que nós estamos esquecendo do básico, do que a gente tem controle, né? E o que a gente pode fazer para nos ajudar diante dessa pandemia. Então, assim, a atividade física melhora o seu humor, né? Melhora a sua autoestima, já que você acaba se sentindo satisfeito por ter cumprido uma meta, né? O seu desafio do dia, né? Durante a execução, você consegue esvaziar um pouco a sua mente, né? Se conectar com o seu corpo, sentir o seu corpo, né? Como eu falei, você acaba tendo que prestar atenção na execução do movimento, né, Bruno? Então, você Sim. acaba tirando a sua atenção dos problemas e, claro, com isso diminui o estresse. É como se você fizesse até uma higiene mental durante a atividade física, né? Sim, Então, assim, total, total. todas aquelas preocupações ligadas à ansiedade, pensamento acelerado, vai diminuindo, cessa um pouco, né? Então, diminuem Sim. também os pensamentos negativos, né? Melhora a questão do seu sistema cognitivo, né? A sua capacidade de foco, atenção, memória. A Maria está falando aqui, sigo firme nos meus ensinamentos, estou sozinha e mantendo a saúde mental. É isso, gente. Então, assim, atividade física, por exemplo, reforça o sistema imunológico, igual você já explicou aqui, o emocional, né? Inclusive afeta nessa parte, né?
que é tão importante que a gente cuide para que o nosso sistema imunológico seja o melhor possível nesse momento, né? Igual a gente já falou aqui, a questão do emocional e do físico atuando junto, né? A Gabi está falando aqui, Pri, a ansiedade é algo que me preocupa muito em auxiliar meus futuros pacientes. Nesse tempo de quarentena, fica clara a importância de uma rotina de treino até para quem não fazia. Está fazendo o quê? Está mudando a ideia. É isso mesmo. Porque tudo isso, gente, a atividade física, por exemplo, favorece a qualidade do sono que você vai ter. Então, por exemplo, dependendo do treino que o Bruno passe aí, se você faz à noite, né, pode ser que você depois tome um banho e literalmente capote. Não é, Fazer o seu Bruno? bonzinho. Exato, exato. Eu acho até, Priscila, Ah, importante a gente tentar salientar a própria valorização que as pessoas estão dando agora, talvez por sim, desespero, mas que todo sim, há mal que vem para bem, enfim, de ter uma rotina de sim, exercício, de saúde mental. sim. Talvez todas essas coisas que estão acontecendo de ruim, né, coisas ruins que estão acontecendo, elas possam estar trazendo coisas boas. Então eu sempre falo que a gente tem que fazer o melhor possível, talvez com o pouco que a gente tem. Talvez a gente está Aham, valorizando um pouco a nossa casa, família, vendo sim. que talvez a gente sempre teve tempo e achou que não Uhum, tinha, entendeu? Então é o lance que a gente conversou no início da live de procrastinar as coisas. Não, vamos sim. esconder aqui, o pessoal não vai sentir falta, eu não vou no treino hoje, não vou falar nada no grupo, amanhã eu falo que, pô, não deu. Então talvez as Aham, pessoas possam estar minimizando isso hoje, vendo a é, importância de ter a liberdade de simplesmente sentar na padaria e tomar um café, entendeu? Então é, talvez isso possa ser bastante valorizado daqui para frente, tanto quanto o com profissional de certeza. psicologia, o profissional de educação Sim, física, o nutricionista, porque a gente fica perdido na alimentação. A gente sabe comer, quem me ensinou a comer foi minha mãe, e ela não é uhum, nutricionista, tudo bem, a gente sabe o que é bom e o aham, que é ruim. Mas será que sim, isso vai perdurar agora, que a gente já é mais velho, que a gente precisa estar com um pouco mais de sanidade, porque a alimentação ela sim. faz total diferença nisso, né? É, Ah, pô, só exercício, só psicológico. Não, é o triângulo que eu falei. A gente tem que precisa estar somar, em né? constante troca, entendeu, entre esses profissionais. E eu incluo aqui também, Priscila, o profissional de fisioterapia, que Sim, a educação física, a fisioterapia, a psicologia e a nutrição, elas deviam estar sempre juntas, juntas. É um sempre, porque combo, né? uma depende da outra, exatamente. É um Então, acho combo que de saúde resumidamente, mesmo. exatamente, exatamente. É, Quem tem esses quatro dentro de um bom padrão é uma pessoa bem equilibrada, com certeza. com certeza. O Leão está comentando aqui. Ei, Leão, que bom que você está aqui. Ó. Há sempre lados positivos e negativos. O Caio está falando aqui. Essa quarentena também é oportunidade de reflexão, com certeza. Porque a gente se engana, né? A gente fala, não, né, outro Total, dia eu começo a atividade física, outro dia eu começo a minha terapia e nunca começa. Né? E aí, nunca diante de começa. uma crise, você percebe que você não tem equilíbrio emocional nenhum. Eu até fiz um meme hoje a respeito disso, né? Expectativa e realidade. Você pensa que está Sim, bem, aí na hora que vem o andão lá, ó, a confusão, né? Essa crise que você está passando, você vê que você não tem controle emocional nenhum, que a sua saúde está precisando de cuidado, que o seu corpo está precisando de cuidado, que você está em pane geral. Né? E a gente não exato. precisa esperar o leite derramar para fazer alguma coisa, né? É prevenção, né, Bruno? A Gabi está falando Exatamente. aqui. Queria uma dica. Me encontro nos serviços essenciais e trabalho todos os dias. Antes estava conseguindo treinar todos os dias, porém chego em casa agora e não consigo treinar. Emocional atrapalha muito. Pois é, mas eu acho nesse caso, Gabi, que uma coisa que você precisa fazer é pensar que lembrar de todas as vantagens que você tem quando você começa a fazer atividade física. Entendeu? Você tem que falar, você tem que comandar o seu emocional, o seu cérebro e falar: peraí, eu sei que eu estou exausta, que eu estou cansada, que eu estou passando por uma situação difícil, mas vamos lembrar das vantagens de fazer atividade física, que eu vou conseguir esvaziar um pouco a minha mente, né, que eu vou conseguir me conectar comigo e sair um pouco desse problema. Então, por exemplo, se na sua casa tem uma área de serviço, vai para lá, coloca um som, liga o YouTube, Spotify, não sei, faz alguma coisa, chama alguém da sua família, chama sua mãe, chama, né?
pessoas que estão em casa com você confinadas para te fazer esse exercício junto com você, né? Porque assim, difícil tá para todo mundo, mas a gente precisa ter estratégias para conseguir, né, driblar essa questão, né? E para quando a gente for voltar, não ficar mais difícil, né, Bruno? Para a Talvez gente não seja até perder condicionamento. até uma dica para a Gabi. Outro dia, o professor Renato Alvarenga, que é um dos ícones da educação física, ele está tentando postar alguns estudos sobre tempo de treino, né, em Sim. relação esse quadro de coronavírus que a gente está tendo. E, Aham. de repente, para algumas pessoas igual a Gabi, tudo, uma palavra que a gente fala muito é depende, tá, Priscila? Porque É. depende muito de cada pessoa. Mas, de Sim. repente, nesse caso da Gabi, ela pode utilizar o que está sendo proposto, que é 20 minutos de atividade mais vigorosa, entendeu? Talvez Uhum. uma coisa com um pouco mais de intensidade, porque a Gabi está acostumada, ou 30, no máximo 35 a 40, tá? Exageradamente, uma coisa menos vigorosa. Talvez com os Uhum. intervalos mais suaves, algumas coisas mais simples de fazer, que não tenha Uhum. muita demanda motora, porque isso também afeta a cabeça. Se fazer Sim. coisas muito complexas, às vezes Sim. você vai cansar mais a sua cabeça, tá? Eu costumo fazer isso lá no estúdio. Às vezes eu vou variando estímulos, coisas muito complexas, com Aham. dias bem tranquilos em relação ao padrão motor, que às vezes eles vão ter um estresse fisiológico maior, porém a Sim. cabeça, pô, Bruno, o treino hoje foi fácil, porque eles tiveram que fazer menos ações complexas motoras, entendeu? Então, Entendi. isso é importante. De repente está trocando uma ideia, porque de repente faz o treino dela, fazer Uhum. isso, de 20 minutos, mais intenso, Sim. 20 minutinhos, a gente consegue fazer. Chegou do trabalho, É. comeu um negócio, joga uma água no corpo, pô, se joga 20 minutinhos lá, aí tá resolvido o problema. Mas o importante, Uhum. Priscila, acho que você vai concordar comigo, é não se cobrar demais nesse período. Sim. Eu preciso Sim. treinar muito, eu preciso fazer. É. Não, 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 não. Calma. Calma. Faça o que No seu puder ser ritmo. feito pouco, pouquinho, mas faça. Não É. pensa em, caraca, eu vou pô, ser o cara hoje. Não, talvez dia de muito, véspera de dia de pouco, né? Então a gente É. tenta equilibrar esses estímulos, né? Uhum. Voltando a bater na tecla. A importância do profissional de educação física. Porque às vezes as Claro, pessoas claro. acham que, vou dar um treino aqui do YouTube, porque o fulano faz Aham. isso aqui é bom. Por isso que até hoje, Priscila, até me justificando, eu não passei treino. Galera, esse treino aqui, pô, quem quiser fazer aí, eu sou um pouco medroso com esse tipo de coisa, entendeu? Aham. Porque por trás de um treino, por trás de uma caneta escrevendo, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, É. resumindo, talvez a Gabi fazer dentro do protocolo que está sendo utilizado, 20 minutinhos mais intenso, ou 30 a 40 mais suave. É uma boa dica, entendeu? É, É uma boa e às dica. vezes também é aquela coisa, né? Não precisa fazer todo santo dia, né? Às vezes faz três Não, vezes na semana, né? Aí, de repente, um com dia faz certeza. alongamentos, coisas para relaxar o corpo, faz uma Exatamente. dança, né? Vai Dança, dançar, vai vai fazer uma exatamente. meditação, prestar atenção na respiração, vai lá para a área e vai ver o pôr do sol, né? Vai dar uma Com respirada. certeza. E aí é você vendo o que, que funciona melhor para você. Também não é entrar na Exato. pilha, né, de que tá todo mundo treinando em casa, tá todo mundo fazendo, então você tem Não, que fazer também, né? cuidado com isso aí, exatamente. Tem que ter cuidado, e o que É, você falou, eu acho perfeito. A gente tentar encontrar coisas que a gente não conseguia fazer ou achava que não conseguia sim. fazer. Sentar 10 minutos, esquece o celular por uma hora, duas, não sei, Uau, brinca com o isso é. cachorro, olha para o Brincar com céu, cachorro, sim. entendeu? Alguma coisa diferente, entendeu? Pô, eu tô tendo a oportunidade de ficar. Eu já fico muito com meu filho, eu faço questão de fazer várias coisas básicas com ele todo dia, independente de estar na rotina, que eu acho Sim. importante, mas eu tô tendo a oportunidade de estar mais com ele. Então eu consigo ver Olha que mais legal. coisas, eu consigo ver mais a evolução dele, ele entendendo mais coisas. Então a gente tem que achar no nevoeiro uma oportunidade. Então Sim. talvez essa seja uma dica importante para a galera, né? É. A Laura Tentar tá achar. o próprio ritmo, né? O que funciona para cada um, né? A Laura tá aqui boa, porque eu acordo, eu acabo desanimando por estar muito tempo parada e achar que treinos mais simples não têm tanta efetividade. A Gabi tá Esse é falando o grande aqui. problema. Aí, ó. Esse é o grande problema
internet, entendeu? A gente achar que se o cara, um exemplo, tá pegando 100 quilos, se eu pegar 10 não vai ser eficaz. Individualidade biológica é um princípio do treinamento esportivo e talvez um princípio mais básico de todos. Cada caso é um caso, cada ser é um ser. Ah, eu vou dar aula para 3, 4 pessoas. Pior ainda, porque eu tenho que me dividir em 4 para adaptar, de repente fazer um treino só, eu faço de 1, 4. Eu tenho que adaptar para todo mundo, entendeu? Então, assim, por mais que as pessoas estejam muito treinadas, um cara vai ser diferente do outro. Então, isso aí a gente tem que estar sempre, entendeu? O básico, ele sempre vai funcionar. Ele sempre vai funcionar. Não pensa que, vou fazer aqui pouquinho, não vai ser legal. Vai ser. Porque vai ter um dia que você vai conseguir fazer mais, e aí outro dia menos. Né? E aí a gente vai voltar, Priscila, lá na percepção do subjetivo de esforço que eu te falei. Porque o ideal da semana é você variar estímulos vigorosos com estímulos mais tranquilos para a pessoa fazer. E aí a gente vai conseguir ter uma onda equilibrada. E aí lá da 4, 6 semanas, o aluno vai estar ok, conseguindo fazer aquilo ali de forma contínua, que é um outro princípio da educação, do treinamento esportivo. A continuidade. A continuidade é extremamente importante. Então, o básico funciona assim. A Gabi está comentando aqui. Sim, acordo no outro dia chateado por não ter treinado e chega no final do dia e não treino. Por isso que sempre digo que o professor de educação física com a gente é essencial. Faz diferença, né? Faz muita diferença, com certeza. Faz diferença. Aqui a TT está falando aqui, é TT, né? Vamos treinar TT, minha mãe. suas... que gracinha, gente. Que legal. Seja bem-vinda, TT. Aqui ela está falando, vamos treinar dentro de suas possibilidades e principalmente dentro das condições do seu espaço. E assim, respeitando como você está emocionalmente também, né? Porque não adianta mais, você já está difícil. Aí você ainda coloca um tem que, porque isso que acaba com a gente, o tem que, não. A atividade física, a terapia que você propôs, por exemplo, se fazer nesse momento, tem que ser uma coisa que vai te auxiliar a ficar melhor e não mais uma cobrança em cima de você. Né? Exatamente. Porque, eu tenho visto, Priscila, muita gente dançando, né, na internet, colocando os vídeos. Eu acho isso sensacional, porque a dança, minha irmã é da área da arte, ela é professora também, e eu pude conviver muito com a área da dança. As pessoas são muito artistas nesse meio. A dança, ela proporciona para você, quem nunca foi na boate, dançou e se sentiu satisfeito. Então, talvez seja a hora de você dançar em casa. Dança com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, enfim. Busca alguma coisa que te dê uma satisfação de que você esteja saindo da caixa. Caraca, eu tô sentindo aqui um arrepiado, eu tô felizão. Faz isso, pô. Por que a gente tem que fazer só o agachamento, flexão? Cara, isso é meio chato às vezes para algumas pessoas. Eu sou um cara que gosta. O convite, eu acho que é muito a flexibilidade, né? A gente flexibilizar um pouquinho mais. Né? Assim, se abrir para uma nova possibilidade. Quem sabe você finalmente aprende a meditar. Quem sabe você finalmente aprende a fazer, né? A dançar algum ritmo que você gosta. Porque, assim, são neurotransmissores, gente, que você está liberando e que tem uma série de funções importantes no seu cérebro. Então, por exemplo, a serotonina, né? A serotonina é um neurotransmissor responsável pela qualidade do sono, do bom humor, do apetite, do ritmo cardíaco, de funções intelectuais, até de sensibilidade da dor, né? Por exemplo, a dopamina é neurotransmissor responsável por uma série de funções relacionadas ao controle do movimento, da memória, do próprio prazer, né? A endorfina é um neurotransmissor produzido pelo corpo, que é que tem um importante analgésico, que a gente fala, né? Que ajuda também no combate da ansiedade, da depressão. A prática, gente, qualquer coisa que você esportiva, que você movimente o seu corpo, favorece a produção de endorfina, né? Então, assim, gente, para de falar que não dá para treinar só porque está preso em casa. Pois quanto tempo mais você ficar sem se exercitar, mais seu corpo vai demorar para voltar ao ritmo, né, Bruno? Não é isso? Exatamente. Vale aqui a gente dizer, Priscila, que nós, professores de educação física, a gente não passou pela formação só para passar treinos de força, treino HIIT, vamos fazer qualquer coisa que esteja, entre aspas, em evidência. A gente participou de várias outras coisas na faculdade e teve muita vivência, muita coisa. A área da arte, que eu tive
pude ter o contato com a minha irmã, que é, como eu disse, é dessa área, é uma sensacional área. As pessoas fazem coisas mirabolantes, os caras são completamente atléticos, as mulheres completamente... E quem não é atlético tem uma capacidade intelectual absurda, você aprende como se fosse uma pós-graduação e uma conversa com uma pessoa. Então talvez seja a hora de expandir, entendeu? Da gente sair um pouco, né? Talvez a pessoa não gosta muito de fazer burpee, enfim, esse tipo de treino. Tranquilo, vai buscar alguma coisa, faz uma reflexão, manda mensagem para alguém que pô, tem vários profissionais sensacionais aqui em Três Rios, da área de arte, entendeu? Que são professores de educação física. Então, por que não? Por que não? Claro que pode ser um ótimo. Faz uma aula online com ele, manda uma mensagem, pede para passar uns vídeos, não sei. São muitos professores bons de verdade. Busca recurso, né? Recurso exatamente. Tem, né? Busca recurso, entendeu? Então, eu sou da área de treinamento de força, do treino de intensidade, eu trabalhei na academia a vida toda. Eu sou do esporte. Esse é o Bruno. Talvez o Bruno não atenda a Priscila. A Priscila gosta de dançar, ela gosta de malhar? Gosta, mas talvez a academia está fechada, ela não vai conseguir fazer. Então eu vou tentar procurar o fulano. O fulano é da dança, o fulano vai conseguir me passar alguma coisa que eu tenha prazer, e aí eu posso intercalar as coisas. Vou fazer 2 treininhos do Bruno, vou dançar 3 vezes, vou olhar o passarinho 4. Não sei. Agora é a hora da gente experimentar. Porque isso é tudo muito novo para todo mundo, né? Isso é tudo muito novo para todo mundo. Então não tem uma receita, entendeu? Então a gente tem que buscar e tentar, né? Eu acho assim, a gente sabe que esse período é passageiro, né? E que tudo isso que a gente está passando, mais cedo ou mais tarde, tudo vai voltar ao normal, né? Então, portanto, assim, o que eu sugiro, né, para você, às vezes, que está com essa dificuldade que fica procrastinando, né, que tem essa tendência, eu sei que mesmo depois de toda essa orientação que a gente está dando aqui para vocês, pode ser que ainda pareça assim muito difícil, né? Por exemplo, na sua cabeça, às vezes você já até tomou a decisão, né? Na hora né? Mas né, eu vou fazer exercício, mas na hora de colocar na prática, qualquer motivo é motivo para te tirar do caminho. Então, por exemplo, segunda é o Dia Mundial da Dieta, né? Vocês concordam, gente? Aperta o coraçãozinho aí, não é verdade? É o Dia Mundial da Dieta. Então, assim, você dorme pensando que vai levantar amanhã, que vai cumprir a meta, só que aí vem o piloto automático, né? Vem a preguiça, que muita gente falou na enquete. E aí, o que a gente faz nessa hora, né? Uma coisa que você pode fazer, né? Que vocês podem fazer para diminuir as chances de você falhar, é à noite já deixar separada, por exemplo, para você tirar o pijama logo e começar o dia de um jeito diferente. Por exemplo, eu vou fazer assim amanhã, para eu parar de enrolar. Né? Então eu vou deixar tudo já organizado hoje à noite, para amanhã, na hora que eu for tirar o pijama, tá lá a roupa para eu fazer atividade física. Eu acho que isso faz uma diferença gigante. Porque se você tem uma tendência muito grande de procrastinar, às vezes você fazer isso logo no início do dia diminui a chance de você falhar. E não fica também mais uma coisa na sua cabeça te torturando. Tenho que fazer exercício, tenho que fazer, e aí aquele peso, né? Tem que acaba esgotando a gente emocionalmente. E aí, sim, uma vez que a missão está cumprida, né? Você pode se concentrar nas outras atividades, no seu trabalho, no home office, nas coisas da casa, brincar com seu filho, assistir um filme. Aí você pode relaxar, né? O Caio está falando aqui, me apego ao quanto me sinto bem após os exercícios físicos para superar o desânimo. É isso, gente, é isso. Todos esses neurotransmissores que eu estou falando aqui. É químico mesmo, é real, funciona. Né? A gente fica querendo, muitas vezes, pílulas mágicas, né? Soluções instantâneas. E está tudo dentro da gente, né? O nosso corpo é o instrumento mais poderoso que a gente tem de transformação. Né? E o nosso querer, a gente confiar na nossa vontade também. O Leão tá falando aqui, eu falei com o Bruno que eu uso algumas frases dele enquanto estou treinando em casa. Olha que legal, que legal. Priscila, até legal, vou pegar o gancho do Leão, que o Leão, ele é do teatro também, e eu já falei isso com ele, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Quem sabe um dia eu vou conseguir fazer. Porque dar aula, Priscila, é nada mais, nada menos do que você estar representando. Você tem que ser um professor, você tem que ter a atenção de todo mundo ao seu redor. Então, isso aí que ele falou, eu tenho algumas frases, às vezes eu pego algumas coisas de alguns professores que eu sou muito fã, que legal. E aí eu trago para minha realidade. Então,
Dar aula é uma arte que eu ainda estou aprendendo, apesar de estar quase há 20 anos já trabalhando em educação física. Mas isso aí é muito importante. Legal. Principalmente, vou procurar um professor de educação física. Pá, a identificação é muito importante, né? Eu sou um cara muito sério, eu cobro muito, já foi muito pior, e eu sei que isso já afastou alguns alunos de mim, que é normal, a gente vai aprendendo com o tempo, né, Uhum. a dosar, né? Sim. E essa retenção dos alunos, de acordo com o que eles gostam de você, é muito importante. Por quê? Quase que o Bernardo invadiu aqui. É quer participar da live também. Isso é nome. Mas essa identificação do aluno com o professor é fundamental. Talvez nessa hora pode estar fazendo muita diferença. Porque como a Sim, gente se torna próximo do aluno, a gente troca uma mensagem, a gente conversa, a sim. gente ri, manda um meme, e tá todo mundo, Priscila, literalmente, todo mundo fora de controle. Essa é a grande É, verdade, é. entendeu? Então a gente não pode ficar pensando que, porra, cara, só eu tô aqui, pô, tô malzão, porra, não Uhum. vou fazer, tá todo mundo bem, tá todo mundo atlético, malhando pra Não. caramba. Não é a realidade. Tá todo mundo extremamente perdido, sem saber o que fazer. Eu Sim. sou funcionário público concursado aqui no Três Rios, mas isso Uhum. não me dá uma segurança de ficar dependendo somente disso. Então eu também sou autônomo no meu estúdio. A minha cabeça também está a mil. E eu Tá, acredito que de meu. muita gente que tenha pequenos negócios igual o meu, micro negócios. Aham. Então, assim, a gente depende muito disso. Então tá todo Verdade. mundo no mesmo barco. Fiquem Sim. tranquilos, a gente está aqui porque tentando trocar uma figurinha com a galera para a galera ver que a gente pode fazer o mínimo, que pode funcionar Sim. bem, Aham. atividade, trocar uma ideia psicológica muito importante, mas que está Sim. todo mundo no mesmo barco e ninguém É. sabe o que vai acontecer. Isso é muito Uhum. importante da galera entender, né? É. Mas é essa interação que eu tenho com os meus alunos, principalmente hoje que eu estou um pouco mais maduro em relação a algumas coisas e pretendo Sim. melhorar mais, para mim está sendo fundamental, Priscila. Falando aqui É. publicamente, queria agradecer todos a eles, porque Legal. eu peguei os pesos lá do estúdio, fiz mudança sozinho, trouxe tudo aqui para casa, continuo treinando, estou experimentando treinos para poder passar para eles, Que e isso para mim legal. está sendo fundamental. Então eu queria fazer um agradecimento público a todos aqui, né, que estão interagindo comigo, porque também está sendo difícil para mim, não está sendo difícil só para eles Uhum. não. Tá? Então Não, isso aqui é importante tá a sendo gente, difícil para todo mundo, né? Eu acho que é uma importante coisa que a gente salientar. nunca passou, né? Eu, por exemplo, eu estou em transição de carreira, né? Eu tenho meu consultório e aí agora eu estou tendo que Exato, convidar as pessoas a confiar no mundo online, né? De fazer a terapia exato, online, né? Que é importante, funciona do mesmo jeito, né? Então, assim, é exatamente. a gente também não ficar bitolado, porque assim, cada um reage a essa crise de uma forma. E aí é a gente ter uma autoaceitação também de perceber que vão ter altos e baixos durante esses dias. Você não tem que estar bem todo dia. Tudo bem se um dia você ficar mais chateado, tudo bem se um dia você não der conta de fazer alguma coisa. As oscilações de humor, a irritabilidade vai acontecer. Vai acontecer. Então, Exato. assim, é tudo muito novo. E aí é você se abrir para esse aprendizado, igual você está falando aqui com a gente, né? Tipo, como é que eu funciono? Olha, nesse tipo de situação, eu fico mais introspectiva. Nesse tipo de situação, eu percebo que eu tenho uma tendência a ficar mais irritada, e aí qualquer coisinha eu discuto. Então, em vez de você ficar se julgando, sentindo assim, nossa, mas eu não devia ser assim, porque eu devia estar reagindo de uma forma diferente, olha para isso que está acontecendo e fala assim, peraí, o que eu posso aprender? Qual que é a parte de mim que está se mostrando agora que eu não conhecia, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. O Caio está Exatamente. falando aqui, ó. Bruno, além de excelente profissional, é uma pessoa fora de série. A gente confia ainda mais no trabalho. Que legal. Leon, Eu é dei Leon, 10 reais a Leon. ele para ele me elogiar. Foi o Leão, é o Ai, ai. Leão. É o Leão. Leon, Leão. é Leon mesmo, né? Só leio Isso. verdades, Caio, olha lá. É isso, gente. Então, assim, por exemplo, né? Se você está achando que é Obrigado, muito galera. estranho, né? Assim, malhar dentro de casa, né? Você pode escolher, tipo, um cômodo, né? Para fazer isso, né? Por exemplo, se você mora em casa, pega uma área externa, né? Da sua casa, chama alguém da sua família para fazer com você. Olha que oportunidade de conexão, de bater um papo, né? De sair um pouco do celular, né? No início, Sim. gente, qualquer rotina nova
é estranha mesmo, mas aí é a gente acreditar que é questão de tempo. Você pode fazer, por exemplo, na atividade física, na sala de TV, coloca num canal de música para você se animar, né? Igual, por exemplo, Bruno, qual que é a sua opinião, né, assim, para quem está achando estranho fazer isso em casa? E até para quem tem medo de se machucar fazendo exercício sozinho ou sozinha? O ambiente, ele é muito importante, né? A gente sabe que a gente se identifica, às vezes, muito com o ambiente, né? Quando a gente abriu o box aqui em Três Rios, de CrossFit, a primeira mudança a gente foi para o lugar onde é o estúdio hoje, meu estúdio. E era Aham, um espaço pequeno, a gente atendia muita gente. Só que o lugar, ele acolheu a galera. Foi um lugar legal. muito acolhedor. Então, o ambiente, ele faz muita diferença, onde você se sente em casa. Às vezes você se sente mais em casa na sua academia do que na sua própria casa. Isso é importante a gente tá conversando. Sim. Eu, particularmente, sempre tive um pouco de dificuldade de fazer as coisas em casa, justamente por isso. Porque eu identifico lá como um ambiente para aquilo, para o treino. Né? Mas, diante do que a gente está passando, é importante a Sim. gente tentar procurar um espaço que você se sinta mais sereno. Eu me sinto Sim. bem aqui. Pô, aqui eu tô tranquilo. Talvez a sala não seja o melhor lugar para mim, mas para você pode ser. Entendeu? Uhum. Talvez a cozinha é alguém que se sinta à vontade de fazer. Tenta Aham. procurar um espaço em que você se sinta bem, sereno. Que aí dentro Sim. dessa serenidade, você pode desenvolver uma relação espacial boa. Que aí você vai conseguir se movimentar com qualidade. Isso aí é É, tranquilo. Né? A minha dica seria essa. Né? sim. Ah, como é que chama? Elgia? É isso? Abraço, irmão. Ah, Abração, ídolo. ai, que legal, que legal. Aí, ó, um abraço tá dado, um abraço tá dado. Então, assim, gente, cuida, né, da questão do seu físico, da sua mente. Tem profissionais capacitados oferecendo serviço online, né? Eu ofereço a terapia online, né? O Bruno está oferecendo treino online também. E, Bruno, como é que funciona a questão desse serviço? Explica para o pessoal como é que é. Priscila, eu sempre fui muito resistente a treinos online, por vir de uma educação física um pouco mais para trás, né? Mas com a Uhum, evolução das coisas, a gente vai ter que se adaptando e eu estou devagar conseguindo fazer isso. Eu, particularmente, hoje não tenho um serviço claro online, uhum, mas já faço isso com uhum. os meus alunos quando necessário, Sim, entendeu? que Então a gente legal. já tem uma Uhum. certa prática. Quem quiser tá trocando uma ideia, mandar uma mensagem, trocar uma figurinha, porque cada caso é um caso. Às vezes o É, cara tem uma academia no condomínio, Brunão, tem como você passar um treino, tem como a gente fazer uma sim. programação? Pô, óbvio, tranquilo. A gente consegue Pois fazer é. tranquilo. É questão da gente conversar. Quem tiver algum interesse, pode entrar em contato que, pô, eu tenho coisas aqui em casa que eu posso disponibilizar nesse período complicado, entendeu? E, Uhum. pô, quem tiver alguma coisa em casa, igual o V. Marx falou, eu sou mais old school mesmo, cara, é verdade. Mas estou tentando ficar, porra, um pouquinho mais moderno. Mas a gente fica com a Uhum. raiz ali. Mas a gente tem que se adaptar, de acordo com que o mundo é uma mutação, e aí a gente vai caminhando devagar, vai fazendo É, da melhor maneira possível. Mas eu gosto do contato professor-aluno, tá? Eu é gosto dessa legal. interação, porque eu sou chato demais com movimento, com técnica. Claro, um pouquinho menos hoje, igual eu falei, mas eu sou muito Uhum. chato porque eu gosto que as pessoas tenham qualidade ali. Aquele ali é o momento que ela precisa estar 100% sã. Então, ali é o Sim, meu momento de não estar sã. Eu tenho que estar ali martelando para que ela absorva o melhor possível daquele momento e que aquilo ali se torne uma coisa prazerosa para ela. Então, eu me uhum. desgasto muito dando aula, Priscila. Então, por isso que eu gosto muito do contato, do ao vivo, né, de Entendi. estar ali com a pessoa. Mas o online é uma Nesse coisa que a gente momento, não né? pode, É, principalmente nesse momento, a gente não pode abrir mão, porque às vezes o aluno vai viajar, às vezes ele vai estar em outro lugar, ou não vai conseguir ir no sim, estúdio. A gente tem que tentar ter, né, essa relação com eles à distância. Então, eu estou sim. desenvolvendo gradativamente esse trabalho. Quem Que quiser, legal. só trocar uma ideia. E Pois até, é, ô Priscila, a gente ficou hum, de conversar sobre a sim, terapia online, até uma coisa de você pra gente, né? Pra gente trocar sim. essa figura aí. Você falasse um pouquinho pra gente. Então, gente, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Igual a gente está conversando aqui,
Dá para fazer usando o seu próprio celular, o celular que você está vendo a live aí. Você entra no Zoom, é uma plataforma que é mais leve, então evita que caia que caia como igual aconteceu com a gente aqui agora. É uma formatura, é um formato super confiável, seguro, é confidencial, não fica nada gravado. Você tem a oportunidade de fazer na sua casa, tranquilo, no sofá da sua casa, fazer a terapia, né, para você ter recursos, né, estratégias emocionais, para você buscar se conhecer, para você não ficar esperando uma nova crise começar para você fazer isso, né? Então, é aproveitar esse momento de introspecção e investir em você, porque isso não é gasto, isso é investimento, né? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe como você funciona, mais você pode se adaptar, mais você pode se transformar. Então, assim, é super tranquilo. Quem quiser saber como é que funciona, pode me mandar por mensagem aqui, eu explico como é que funciona, os valores, tudo. É muito tranquilo, é muito bom. Você vê, olha só o tanto que a gente aprendeu aqui nessa conversa que a gente teve aqui hoje, de bate-papo, o quanto que a gente sai modificado dessas coisas, então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, Exatamente, exatamente. né? Então, assim, gente, eu acho que se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, né? Se vocês têm alguma pergunta e a gente não respondeu aqui, se às vezes alguém ficou tímido com alguma coisa, manda direct no perfil do Bruno, pode mandar no meu, a gente procura responder as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu, semana que vem, na quarta-feira, eu devo estar aqui novamente fazendo uma live para vocês. Eu ainda não decidi ainda o tema. Provavelmente vai ser às 7 horas, porque quanto mais cedo nesses últimos tempos, melhor, porque à noite tem muita gente fazendo live, gente demais É aí que verdade. cai mesmo, né? É Então, verdade. assim, vocês, por favor, venham estar comigo aqui novamente, que vai ser muito legal. E o Leão tá dando aqui, ó. Deixa eu ver quem mais falou. A Andressa falou aqui. Você não é chato, você é atencioso para os seus alunos. Fazem os exercícios da melhor forma, sem causar lesões. Que legal, tá vendo aí? É o reconhecimento. Olha só que legal. É, exatamente. São coisas que o dinheiro não paga, né, Priscila? Então eu Não fico muito paga. grato com essas coisas e que eu consiga continuar evoluindo, aprendendo, errando, acertando e tentar, pô, proporcionar o melhor serviço possível para a galera. Esse é o É, meu objetivo sempre. Esse é o meu é. objetivo sempre. O Leão está comentando aqui, eu já faço análise há mais de 5 anos. Estava com receio antes da primeira sessão online com a minha analista. Mas foi bem tranquilo, o sigilo foi garantido e foi bem bacana a experiência. É maravilhoso, gente. Meus pacientes que eu atendo online, eles estão tendo um retorno, eles estão falando, nossa, Priscila, funciona mesmo, que bom que tem esse recurso. Então, experimenta, gente. Se abre para um novo. Eu acho que essa crise que a gente está vivenciando é isso, né, Bruno? A gente se adaptar, a gente flexibilizar, né? E aprender com isso, porque toda crise tem oportunidade, tem aprendizado, não é isso? Exatamente, exatamente. Já que a gente está tendo a oportunidade de fazer uma coisa que a gente não fazia, a gente vai ter que Sim. tentar espremer esse limão para ver que caldo que vai sair. Então, acho É, importante a gente tentar. Se você não espremer o sim. limão, você não vai saber o quanto ele vai sair. Talvez você É, vai ter mais do que você esperava, entendeu? Então, sim. minhas dicas finais. Procurem sempre profissional de educação física, inventem o Sim. menos possível, façam Sim. pouco, mas façam. Não acham que vocês Sim. vão fazer coisas extremamente vigorosas em casa, que talvez não seja a melhor estratégia, tá? Tentem comer da melhor maneira possível, não é minha área, É, mas não abra mão de comer alguma coisa que você goste. Tente equilibrar. Equilíbrio talvez seja a melhor coisa, a melhor palavra nesse período. sim. A gente Exato. talvez fique mais 15 dias em casa. Então, ninguém esperava ficar um mês em casa. Então, a gente tem que tentar Sim. equilibrar. Trocar ideia, É, conversar, ver live, manda mensagem, ver sim. filme, descansa. Sem projetos mirabolantes, não tenta ficar Sim. fazendo coisas mirabolantes, porque Um a dia gente de não cada sabe o vez, que né? um dia de cada vez. O Leão fala muito isso comigo, a gente conversa muito diariamente. Um dia ele tá mal, um dia eu tô mal, um dia eu tô bem, e a gente vai trocando Ah, essa ideia. é Um cara isso. que me ajuda muito. E, cara, é um dia de cada vez, equilibradamente, né? O que É vocês isso. precisarem de mim, o que eu não puder atender, eu vou buscar para aprender, para poder proporcionar. E o que eu Sim. puder estar proporcionando e ajudando todo mundo, vocês podem contar comigo, tá? Que Meu legal, que Instagram legal. lá, pode mandar mensagem, porque tempo é o que a gente mais tem agora, né? É. Então, podem contar comigo tranquilamente.
É, que bacana. Gente, vocês gostaram? Aperta o coraçãozinho aí para eu ver. Vocês gostaram? Acharam legal a live? Eu espero que sim. Foi feita com todo carinho aqui por mim, pelo Bruno. Bruno, eu agradeço demais esse bate-papo aqui que a gente teve junto. Eu aprendi bastante coisa, eu acredito que o pessoal também aprendeu. Foi muito leve, né? O bate-papo foi muito gostoso. Enfim, vai ficar aqui disponível 24 horas. Provavelmente depois a gente vai subir esse bate-papo para o YouTube, para quem não vai demorar um pouquinho, mas assim que der a gente sobe esse bate-papo para lá também, tá? E aí é isso, gente, tá eu aqui no meu perfil, o Bruno tá lá no perfil dele também. Se vocês tiverem alguma questão, acompanhe os conteúdos lá, né, Bruno? A gente coloca muita coisa, né, de conteúdo, da Exato. psicologia, o Bruno da educação física, né, dos treinos. Então acompanhe a gente lá, vai ser um prazer ter vocês com a gente, tá bom? Pô, com Ai, que certeza. Te legal. agradecer a oportunidade aí, Priscila, renomadíssima Imagina. no que faz. É uma honra para mim estar participando aqui desse bate-papo e Ó, que aprendendo isso. muito e tentar trocar um pouco de figurinha com a galera do pouquinho que a gente absorveu nesse tempo aí profissional e tentar evoluir junto com todo mundo aí nesse período de crise, que com certeza É, vai passar, mas que a gente vai vai aprender passar. e vai valorizar muito mais coisas aí, se Deus quiser. Então tá, joia, gente. Bom domingo, bom restinho de domingo para vocês. Grande abraço, Bruno, todo mundo. Tá bom? Até a Beijão na próxima. galera. Ah, valeu. Obrigada, beijo, tchau.